Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022. E eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Antes, eu gostaria de pedir para você que porventura ainda não é um inscrito nesse canal, corra aí, se inscreva no canal, é rapidinho, não custa nada. Não esqueça também de ativar aí o sininho das notificações. Deixa também o seu like, o seu joinha no vídeo, também não custa nada. E caso você sinta no seu coração, ou caso você queira, compartilha, amados irmãos, esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? E que Deus em Cristo Jesus te abençoe muito, te abençoe abundantemente. A palavra que Deus colocou no meu coração essa manhã, estava meditando, pedindo aqui uma orientação para o Espírito de Deus, e ele me trouxe para Gênesis capítulo de número 6. Eu vou ler do 5 até o versículo de número 8. Aleluia. Gênesis capítulo de número 6, versículo 5 até o 8. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Vai dizer assim a palavra de Deus: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo de número 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aleluia. Até aqui louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. Quando o Espírito de Deus me trouxe para essa mensagem, eu já entendi que Deus ele estava falando que quando a gente procura andarmos em obediência a Deus, nós começamos a viver coisas novas em Deus. Começamos a ter experiências com Deus, as quais talvez a gente nem sonhássemos que poderíamos ter. A gente começa a ter uma intimidade com Deus que muitas vezes nós acabamos sendo surpreendidos, né? Pelas manifestações de Deus ao seu e ao meu favor. A palavra de Deus diz que Noé, ele foi justo, ele era considerado justo no meio da sua geração. A geração antediluviana, o povo estava totalmente corrompido. E Deus aqui, ele vê que o homem estava ali em depravação, o homem estava corrompido, que o desígnio do coração do homem era mau. Aí Deus pegou e falou: olha, o meu espírito não vai agir para sempre na vida dos homens, mas agora vai ser ali, vou reduzir para 120 anos, né? Para 120 anos. Mas eu não vou entrar nesse contexto. O contexto aqui que o Espírito de Deus me trouxe para essa mensagem é que Noé, no meio da geração corrompida que ele vivia, ele se destacou. Ele escolheu ser íntegro diante de Deus, ser reto, ser honesto, ser fiel. E por conta disso, então, Deus iria fazer ele viver algo novo, que ele não estava esperando. Noé achou graça no meio de uma geração corrompida. E agora ele ia ter experiências com Deus, as quais ele não havia tido até nesse exato momento. E ele ainda iria viver algo novo em Deus, que eu acredito que ele não esperava que poderia vivenciar. Então Deus vem até Noé, manda ele preparar uma arca. Poxa, como ele andava com Deus, olha só, ele mantinha um relacionamento com Deus. Relacionamento você tem com as pessoas geralmente que você se associa com ela, né? Que você caminha com ela, começa a desenvolver ali uma amizade com a pessoa, aí você cria um vínculo, aí você desenvolve um relacionamento por conta de você estar andando com a pessoa. E a Bíblia fala que Noé andava com Deus. E aí Deus vem até Noé e fala: olha,
Deus daria cabo de todo o mundo antigo. Só que Noé achou graça. Noé, no meio daquela geração, era diferente. E por conta dele ser diferente, ser íntegro, ser reto, ser temente a Deus, ele ia viver coisas que ele nem sonhava que poderia vivenciar, né? Ele iria vivenciar coisas ali maravilhosas e extraordinárias que Deus estava preparando para ele. E aí Deus vem até ele e fala: Noé, prepara uma arca, a gente bem sabe a história. Vocês acham que ele estava esperando que isso poderia acontecer? Deus iria dar cabo do mundo antigo e salvaria Noé e sua família por meio de uma arca, que Deus ali mandou com que ele construísse. Imagina só. E ali ele desenvolvendo um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Noé era o pregoeiro da justiça, mas o povo não acreditava que a terra acabaria num dilúvio. Por quê? Porque até aquele dado momento não havia tido chuva ainda sobre a terra. Naquele tempo, a Bíblia fala isso. Mas depois que a arca está construída, que Deus manda o dilúvio 40 dias e 40 noites sobre a terra, e mais ficou cerca de 150 dias ainda a chuva, as águas em alta. Depois que termina tudo isso daí, que Noé fica ali um pouco mais ali, fica meses ainda na arca, até minguar as águas, até tudo normalizar. Mas depois então, depois que tudo acabou, agora Deus iria fazer tudo novo. E através da vida de Noé, Deus ia fazer tudo novo, ia começar a humanidade novamente. Através de Noé e sua família. Tudo isso por conta da integridade, da obediência de Noé. E agora Deus ia começar uma nova história na vida de Noé. No capítulo de número 9, a gente vê que Deus entra numa aliança com Noé, ou seja, ele ia agora começar a viver algo novo diante da presença de Deus, por conta da sua obediência, por conta dele ser íntegro, por conta dele andar com Deus, dele cultivar um relacionamento com Deus. E é justamente isso que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Nesse mundo que a gente vê que está indo de mal a pior, a Bíblia se cumprindo, precisamente, a gente estamos vendo sinais aí. A Bíblia mesmo já dizia que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Pode ver que agora nós estamos vivendo um esfriamento, né? Há quem diga que nós estamos vivendo a época de Laodiceia, ou seja, de mornidão. Muitos não estão sendo nem frio, nem quente, estão mornos, ou seja, nós estamos vivendo os últimos períodos da igreja na terra, pelo menos é isso que nós acreditamos. E hoje está cada vez mais difícil, pode perceber, a gente cultivar um relacionamento com Deus, a gente andar com Deus, a gente priorizar um relacionamento com Ele. Mas se a gente quer viver coisas novas, se a gente quer ver o sobrenatural de Deus, se a gente quer ver o milagre alcançando a nossa família, se a gente quer ver o milagre de Deus alcançando o nosso casamento, nós temos que cultivar esse relacionamento com Deus. Nós temos que priorizar esse relacionamento com Deus. Nós temos que nos esforçar para poder andar com Deus todos os dias, para poder ler a Bíblia, para poder se apegar. É um esforço, a gente tem que ter uma iniciativa. Nós não podemos nos conformar com o conformismo, nós não podemos, uma vez chamados por Deus, ficarmos estagnados, não. Aqui não é o nosso lugar de descanso, temos que caminhar. Temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus. Se eu quero vivenciar milagres, se eu quero ter experiências com Deus, se eu quero ver o sobrenatural acontecer, se eu quero ter crédito no céu e ver Deus mudando a história da minha família, ver Deus mudando a história do meu casamento, ver Deus mudando a história da minha vida financeira, da minha vida sentimental, a história do meu ministério, então eu tenho que estar cultivando o meu relacionamento com Deus, eu tenho que estar me achegando a Ele. E para falar a verdade, esse é o momento oportuno da gente fazer isso. Não há mais tempo a perder. Cada dia que passa e a gente não cultiva esse relacionamento com Deus, pior vai ficando. Os dias estão sendo abreviados. Deus, Ele quer que a gente se prepare para viver o que Ele tem. Ou seja, Deus fez promessas para você, amém, glórias a Deus, Ele fez promessas para mim. Então eu tenho que me preparar para vivenciar elas. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir, mas eu tenho que estar preparado.
Eu tenho que estar buscando preparo diante da presença de Deus. Eu tenho que me relacionar com Ele. Exemplo, eu quero pregar em congressos, quero pregar em igrejonas aí e tal. Mas aí eu não leio a Bíblia, mas aí eu não tenho devocional, meu diário com Deus. E aí? Mas Deus falou que eu vou. Tudo bem, mas e aí a minha parte? Eu não vou fazer? Não, então Deus falou que eu vou pregar em grandes congressos, um exemplo, eu estou aqui fazendo um exemplo, né? Citando um exemplo. Então Deus fala, vai pregar nos grandes congressos, vai viajar às nações, sim, então se prepara para isso. Vai viajar às nações, sim, então tira seu passaporte. Vai pregar em grandes congressos, sim, então faz. Então ali estuda a palavra, faz um curso ali de teologia, né? Se apega com Deus, né? Tem o seu devocional com Deus, ou seja, não quer dizer, eu tenho que estar me preparando para aquilo que Deus tem para mim. E Noé, ele andava com Deus. Esse andar era se relacionar todos os dias com Deus. E por conta disso, Deus então poupou Noé e sua família do dilúvio, guardando, preservando ele dentro de uma arca. Imagina, dentro de uma arca. Olha só que coisa. Imagina aquela arca quando começou a subir nas águas do dilúvio. Como que pode? Deus cuidando dela ali. E Noé do lado de dentro protegido. Porque ele foi íntegro, obediente, fiel diante da presença de Deus. Agora Deus iria entrar em aliança com ele e ele iria viver algo novo da parte de Deus. Que ele nunca havia vivido. Sem contar as experiências que ele estava tendo ali com Deus. Meu irmão, então eu entendo que Deus ele requer que a gente seja íntegro diante dele. Que a gente o busque. Que a gente lê a Bíblia, que a gente se apegue com Ele. E hoje em dia eu estou falando porque está difícil. Está difícil hoje você tirar momentos de oração, está difícil hoje você ler a Bíblia. Se dedicar é muito mais fácil a gente dar vazão para a carne, fazer tudo que é da vontade da carne. E aí a gente passa o dia inteiro no celular, a gente passa o dia inteiro correndo atrás das coisas, do corriqueiro, do momentâneo, e a gente não prioriza nosso relacionamento com Deus. E o doído de tudo isso é que depois a gente quer milagres. O doído de tudo isso é que depois a gente vai na igreja e quer que o céu desce. Quer que Deus fale conosco a todo instante, mas na nossa casa a gente não abre a Bíblia. Na nossa casa a gente não ora. Na nossa casa a gente não ouve louvores, a gente não adora a Deus. Passa o dia inteiro fazendo tantas coisas ali, alimentando a nossa natureza terrena e se esquece de Deus. E depois muitas vezes num culto a gente quer que Deus se manifeste de uma maneira gloriosa. Não, meu irmão, não é. Eu entendo pela Bíblia Sagrada, dentro desse contexto, que se eu quero vivenciar milagres de Deus, eu preciso estar andando com Ele. Eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu quero ver as coisas acontecer, então eu não posso estar em falta diante da presença de Deus. Porque se eu estiver em falta, então eu tenho que pedir perdão para Deus, tenho que me consertar, tenho que pedir para Deus me perdoar e para Ele me alinhar novamente ao centro da sua vontade, para que eu possa ver o sobrenatural de Deus acontecer, para que eu possa ver as mãos de Deus me alcançar minha família, abençoar a minha vida, abençoar a minha família, minha casa, meu ministério, minhas finanças e assim por diante. Então Deus nos chama a atenção nessa manhã para isso, irmão. Noé viveu o novo de Deus porque ele era íntegro, porque ele andava com Deus, porque ele priorizava o relacionamento dele com Deus. Quer viver o novo de Deus, meu irmão e minha irmã? Quer ver as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Priorize seu relacionamento com Deus. Tenha Ele em primeiro lugar na sua vida. Seja obediente a Ele. Se apegue com Ele dia após dia. Mostre para Ele que a sua vida não faz nenhum sentido sem Ele. E aí você vai vivenciar milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque Deus vai estar com você a todo instante, para poder te ajudar, para poder te levantar, para poder te abençoar, para poder abrir portas, para poder movimentar as águas e o sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre as suas empresas, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua vida sentimental e assim por diante. Amém? Priorize seu relacionamento com Deus. Procure ser íntegro diante da presença de Deus. Ele é o único que pode fazer algo por você. Deus é o único que, quando todos desaparecem do seu lado, Ele é o único que está ali com as mãos estendidas para poder te abençoar e te ajudar e fazer você acreditar que vai dar certo. Amém? Então priorize nessa manhã seu relacionamento com Deus, se apegue com Ele, que Ele vai honrar a sua fé. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você nessa manhã.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai Santo, amado e querido, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que mais uma vez eu me coloco diante da tua santa e poderosa presença. E eu quero interceder pela vida do teu filho e da tua filha que chegou até esse vídeo. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, por nos orientar. Que devemos, assim como Noé, Pai, caminharmos contigo. Priorizar nosso relacionamento contigo. Porque o Senhor quer mudar a nossa história. O Senhor já tem algo novo preparado para nós. Mas vai depender de nós, meu Pai, se queremos ou não vivenciar esse novo que o Senhor tem em nossas vidas, meu Pai. Somos nós que escolhemos. Pai amado, Pai querido e santo, nos ajude a permanecermos firmes diante de Ti. Nos ajude, meu Pai, a vencermos as dificuldades, os empecilhos, meu Pai, as barreiras, para que nós possamos ficarmos na posição que o Senhor quer que estejamos, meu Pai, para que nós possamos vivenciar e viver tudo aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas. Pai, abençoe o teu povo que aqui está, abençoe cada família aqui representada, Senhor, dê livramentos para o teu povo, protege, cura, restaura, liberta, transforma para a glória e para a honra do teu santo nome. Tira toda a carga, toda a opressão, todo o peso espiritual da vida do teu filho e da tua filha nessa hora, Pai. Tira toda a angústia do coração, todo o aperto, toda a tristeza, e dê paz, dê ânimo, dê alegria no Espírito Santo e a certeza de que o Senhor continua agindo ao nosso favor. Pai amado, abre portas que estão fechadas na vida do teu povo, seja material, seja na saúde, seja na vida sentimental, seja no ministério, seja no financeiro, seja, meu Pai, no casamento, na família. Movimenta as águas, dá a vitória que o teu filho e a tua filha tanto necessita, Senhor. Pai amado, Pai querido e santo, que o teu querer cada dia venha se cumprir em nós. E que a tua vontade seja feita em nossa vida, Senhor. Permaneça conosco no decorrer desse dia, nos guardando, nos livrando, nos protegendo de todo o mal. Essa é a minha oração que eu te faço nesta manhã, crendo no milagre, crendo na resposta e já te agradecendo por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Amanhã, se Deus permitir, estarei aqui com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.